Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Nessa nossa aula de hoje, nós vamos estar falando sobre movimento pendular, né? E o que significa um movimento pendular? É uma das áreas da física que trabalha aí com análise de período, né? É muito utilizado hoje na nossa prática e nos relógios. Os relógios que utilizavam para medir intervalos de tempo, né? Hoje nós temos aí os relógios digitais, mas naquelas épocas mais antigas, né, nos primeiros relógios, eles eram relógios analógicos, né, utilizando aí o movimento pendular para demarcação de tempo. Bom, não vamos aqui falar sobre essa regularidade temporal, tá? O nosso foco aqui é justamente falar o que é o movimento pendular. E o que são pêndulos? Pêndulos são constituídos por uma partícula de massa m ligada a um fio extensível. Então aqui eu tenho uma massa e nessa massa aqui, ó, tenho ligado a ela o quê? Um fio. Então um fio extensivo, correto? Então, continuando aí. Esse fio, ele tem um comprimento, né, que a gente vai chamar esse comprimento de comprimento L, e a sua massa é desprezível. Então, a massa desse fio é desprezível. Portanto, analisando ainda o movimento pendular. Então, eu tenho uma massa ligado a um fio de comprimento L. Esse comprimento, né, ele pode ser, né, variável, né, tem um comprimento variável. A massa desse fio, a gente considera ela como desprezível e ela está ligada a uma massa, né? Então, uma massa aqui, ó. Essa massa, ela tem uma variável também, ok? Continuando aí. Esse fio, ele está ligado a um ponto, né? Que a gente chama isso de ponto de equilíbrio, né? Onde tem essa reta tracejada aí, ó, é o ponto de equilíbrio, correto? Então, esse movimento, ele vai passar pela origem desse ponto de equilíbrio, retornando à sua posição original, né? Só que tem algumas coisas que é interessante analisar aqui, né? Vejamos. Vou pegar um exemplo aqui para vocês. Vou colocar aqui, vou elevar isso aqui, esse pêndulo aqui até 50 graus. Significa que quando eu soltar, ele vai passar lá, vai passar pela origem e vai até os 50 graus do outro lado. Tá vendo? Vou colocar isso de forma lenta para vocês perceberem, ó. Então, eu coloquei ele com 50 graus aqui, né? Na hora que eu soltei, ó, ele passa pela origem e vai até os 50 graus lá. Bom, o que é interessante, que eu vou traçar o período aqui. Esse período, observa que ele vai ser contado a partir de quando? Quando ele passa pela origem, ó. Passou pela origem. Agora ele vai passar aqui de novo pela origem. Vai lá no outro extremo e volta. E finaliza o período. Finalizou o período, tá vendo? Finalizou. Agora ele vai começar outra marcação. Vai passar pela origem de novo. Aí, tá vendo? Vai até o extremo, passa pela origem, vai no outro extremo e volta passando pela origem. Aí ele contabiliza mais um período, né? Então, períodos são analisados dessa forma. Agora, o que pode variar um período? O que pode variar um período é o comprimento desse fio. Vejam bem, o que vai acontecer quando eu aumentar o comprimento desse fio? Ó, aumentei. O que está acontecendo? Eu estou diminuindo o meu período. Ó, se eu aumentar, né? Agora, se eu diminuir instantaneamente, observa que ele já passou pela marcação dos 50 graus que eu tinha colocado antes. Vou diminuir mais ainda, ó. Perceberam lá que ele está ultrapassando os 50 graus, né? Aí o aluno fala assim, ó, professor, e o que significa? Que o período aqui, ele é o quê? Menor ou maior? Né? Ele é bem menor, não é verdade? Então vamos verificar isso aqui na prática. Vamos calcular isso aqui na prática. Tem uma fórmula que a gente calcula período, né? Vamos verificar aqui.
Lá na apostila do livro positivo, volume 9, unidade 17 e página 15, né, nós temos uma questão. Né, e aqui temos uma questão de prática mesmo. O ioiô é um brinquedo que permite realizar muitas manobras, entre elas o balancinho. Nessa manobra, o ioiô, para realizar um movimento de subida e descida, ele vai estar fazendo o quê? Um movimento pendular. Normalmente, para realizar o movimento pendular, é necessário que o praticante segure o fio do ioiô a 10 centímetros do brinquedo. Né? Considerando a aceleração da gravidade de 10 metros segundo ao quadrado, determine o período dessa oscilação. Né? Ele quer saber qual é o período dessa oscilação. Vejam bem, como que a gente faz isso? Eu sei o seguinte, como é que eu calculo o período? Né? Eu expliquei para vocês ali agora. Período é o quê? É representado por esse T maiúsculo, correto? Né? 2π, porque nós estamos falando de movimento, né? Um movimento aí circular, né? 2π vezes, né? A raiz quadrada de quê? Do comprimento do fio pelo quê? Pela gravidade. Pela gravidade. Então tem essa fórmula aí. Vejam bem, como é que eu vou calcular isso agora pelos dados que eu tenho? Ele quer saber quem é o período, quem é esse T aqui, ó, maiúsculo. Então o período vai ser 2π vezes, né, o comprimento, né, a raiz do comprimento desse fio. Só que aqui ele deu pra gente o quê? Centímetro. E eu tenho que utilizar isso de acordo com o sistema internacional, o SI. E 10 centímetros. E 10 centímetros representa o quê? Passando aí para metros, 0,1, né? 0,1 quê? Metros, né? Então esse período aqui, né, vai ser o quê? 0,1 dividido por quê? Pela gravidade. E a gravidade ele falou que é para considerar o quê? 10, né? Então vamos considerar 10. A gente vai falar 9,8, consideraria 9,8. Ok. Portanto, queridos, vejam bem. Eu tenho aqui o meu período, né? O período aqui vai ser o quê? 2π vezes, né, a raiz quadrada de 0,1 dividido por 10, né? É o quê? 0,1, não é isso? 0,1. Então, o período aqui vai ser o quê? 2π vezes 0,1. Vocês já devem ter feito aí na calculadora, deve ter encontrado o quê? 628. O quê? Segundos. Né? Então, eu tenho esse período aí. Correto? Portanto, eu termino essa aula aqui com vocês, né? Desejando vocês aí bons estudos. E qualquer coisa é só entrar em contato comigo, tá? No mais aí, que vocês tenham um dia abençoado e a família de vocês também, tá? Tchau, tchau.